As dores começaram como pontadas discretas, facilmente ignoráveis. Mas, com o passar dos meses, tornaram-se insuportáveis. Henrique, um homem de 57 anos, jamais pensara que um dia sua vida dependeria de uma máquina. O diagnóstico de insuficiência renal veio como um golpe duro, e a única solução era um transplante. O problema? Encontrar um doador compatível. A fila de espera era longa, e os médicos deixavam claro: sem o novo rim, suas chances de sobrevivência diminuíam a cada dia. Seus filhos, Lucas e Mariana, prontamente se ofereceram para fazer o teste de compatibilidade, mas os resultados foram desanimadores. Nenhum dos dois poderia doar. O desespero tomou conta da família. Com o passar dos dias, Henrique começou a refletir sobre sua vida. Separado há anos, dedicara-se ao trabalho, deixando a família em segundo plano. Agora, precisaria deles mais do que nunca. Sentia culpa, mas também uma ponta de esperança. Talvez um milagre acontecesse. Foi durante uma de suas sessões de hemodiálise que recebeu uma visita inesperada. Rafael, um jovem de 25 anos, entrou no quarto com um olhar determinado. Henrique o reconheceu de imediato. Embora nunca tivesse admitido, sabia que Rafael era seu filho. O fruto de um relacionamento breve do passado, um segredo enterrado pelo tempo. A mãe de Rafael nunca exigirá nada de Henrique, e ele, covardemente, nunca tentará se aproximar. Mas ali estava o rapaz, disposto a salvar a vida do homem que mal o conhecia. Quero fazer o teste, disse Rafael, sem hesitação. O coração de Henrique disparou. O que poderia dizer? Como reagir? O exame foi realizado no dia seguinte. A espera pelo resultado foi angustiante. Henrique evitava olhar nos olhos do jovem. Sentia-se pequeno, envergonhado. Pensava em tudo o que poderia ter sido e nunca foi. Quando o médico entrou no quarto segurando os papéis, todos prenderam a respiração. Rafael é compatível, anunciou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas e Mariana trocaram olhares. Henrique não sabia se sentia alívio ou culpa. Rafael, por outro lado, sorriu de leve. Quando posso fazer a cirurgia? Perguntou, sem hesitação. Os dias seguintes foram de preparação. Mariana, mesmo surpresa, apoiava o meio-irmão. Lucas, no entanto, mantinha-se distante. Não conseguia esconder o incômodo de ver um estranho, um irmão que nunca soubera existir, fazer o que ele não podia. Você não precisa fazer isso, disse a Rafael uma noite. Não espero nada em troca, respondeu o jovem. Só quero que ele viva. Henrique começou a ver Rafael com outros olhos. Não era apenas um jovem que carregava seu sangue. Era um homem de caráter, com um coração generoso. Mas algo dentro dele se debatia. Como poderia aceitar aquele sacrifício sem ter sido presente na vida do rapaz? A doença o forçava a encarar seus erros. A cirurgia foi marcada. Rafael permaneceu firme, mesmo diante dos riscos. Henrique, no entanto, sentia um peso no peito. E se algo der errado? Perguntou ao médico. E se ele sofrer por minha causa? A culpa o consumia. Pela primeira vez, desejou ter feito as coisas diferentes no passado. Na noite anterior ao procedimento, Rafael foi até o quarto de Henrique. Eu nunca te pedi nada, disse ele. Só quero que viva e que a gente tenha uma chance de ser pai e filho de verdade. Henrique não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez, em muitos anos, sentiu-se vulnerável. Não sabia se teria essa chance, mas uma coisa era certa: Rafael já tinha um lugar no seu coração. A manhã da cirurgia chegou envolta em um misto de tensão e esperança. Henrique, deitado na maca, segurava o olhar de Rafael, que, apesar de jovem, exalava coragem. A equipe médica os preparava para o procedimento enquanto Lucas permanecia em silêncio no corredor. Mariana tentava esconder a ansiedade, mas a preocupação era evidente em seus olhos. Horas depois, a cirurgia foi concluída com sucesso. Henrique acordou em meio à dor e à exaustão, mas a primeira coisa que fez foi perguntar por Rafael. Os médicos garantiram que ele estava bem, se recuperando em outro quarto.
O alívio tomou conta de Henrique, mas também um peso novo em sua consciência. Nos dias seguintes, Rafael se recuperava lentamente. Henrique, por sua vez, via-se mais forte a cada dia. O novo rim estava funcionando. O sentimento de gratidão crescia dentro dele, misturado ao arrependimento de um passado ausente. Era hora de corrigir seus erros. Lucas ainda mantinha distância. Algo dentro dele se recusava a aceitar Rafael como parte da família. Henrique notava essa resistência, mas não sabia como consertar a situação. Mariana, por outro lado, parecia disposta a acolher o meio-irmão, conversando com ele sempre que podia. Certo dia, Henrique, com dificuldades, caminhou até o quarto de Rafael. "Eu nunca fui o pai que você merecia", disse, sua voz embargada. "Mas quero mudar isso, se você me permitir." Rafael sorriu, cansado, mas sincero. Sempre há tempo para recomeçar. O retorno para casa trouxe novos desafios. Henrique se via obrigado a reconstruir laços antes inexistentes. Rafael fazia parte de sua vida agora, mas integrar essa nova realidade à dinâmica familiar não seria simples. Lucas, ainda ressentido, evitava jantares em família. Mariana tentava intermediar, mas a tensão era palpável. Enquanto isso, Henrique começava a perceber mudanças em sua própria forma de encarar a vida. Antes obcecado pelo trabalho, agora valorizava os momentos simples. Uma tarde, sentou-se ao lado de Rafael no quintal e ouviram juntos o vento passar. "Você se arrepende?" perguntou Henrique. "Nem por um segundo", respondeu Rafael. O tempo avançava, e Henrique percebia que a gratidão por estar vivo vinha acompanhada de uma responsabilidade: ser o pai que nunca foi. Mas o caminho ainda era incerto. O coração de Lucas ainda precisava ser conquistado. E, no fundo, Henrique sabia que algumas feridas levavam tempo para cicatrizar. A história ainda estava longe de um fim definitivo. Havia laços a serem restaurados, dores a serem curadas e desafios a serem superados. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Henrique sentia que tinha uma segunda chance. E não estava disposto a desperdiçá-la. O retorno de Henrique para casa foi marcado por uma mistura de alívio e apreensão. O transplante fora bem-sucedido, mas a vida que ele reencontrava era diferente da que havia deixado para trás. O silêncio entre ele e Lucas parecia crescer a cada dia, enquanto Rafael tentava se inserir naquele novo contexto familiar. Nos primeiros dias, Henrique precisava de repouso e acompanhamento médico rigoroso. Mariana se encarregava de ajudá-lo, enquanto Rafael mantinha-se por perto, atento a qualquer necessidade. Lucas, por outro lado, evitava interações prolongadas. Henrique sabia que precisaria encontrar um jeito de quebrar aquela barreira. Certa tarde, Rafael decidiu se aproximar do irmão. "Eu não quero tomar o seu lugar", disse, tentando dissipar qualquer ressentimento. Lucas o encarou por um longo momento antes de responder: "Não se trata disso. Só preciso de tempo." Rafael respeitou, mas sabia que o tempo, sozinho, nem sempre resolvia as coisas. Mariana tentava equilibrar a situação, promovendo encontros casuais entre os irmãos, mas a tensão permanecia. Henrique, sentindo-se mais forte a cada dia, começou a buscar maneiras de se reconectar com Lucas. Em uma noite silenciosa, foi até o quarto do filho e bateu na porta. "Posso entrar?" perguntou com hesitação. Lucas assentiu, sem dizer palavra. Henrique se sentou na beira da cama e respirou fundo. "Eu sei que tudo isso foi um choque para você. Para mim também foi. Mas eu queria que soubesse que nada muda o que sinto por você. Você sempre será meu filho." Lucas manteve o olhar fixo no chão. "Não é tão simples, pai. Você desapareceu da vida dele e agora ele está aqui como se sempre fizesse parte de nós. Eu só não sei como lidar com isso." Henrique suspirou, entendendo a dor do filho. "Eu também estou aprendendo, Lucas. Mas quero que possamos superar isso juntos." Os dias se passavam e, aos poucos, Henrique se esforçava para reconstruir sua relação com os filhos. Rafael, embora paciente, sentia-se deslocado. Ele havia feito o que julgava certo, mas não queria ser um peso para ninguém. Assim,
começou a considerar a possibilidade de se afastar, de dar espaço para que aquela família encontrasse seu equilíbrio sem sua presença. Mariana percebeu a inquietação do meio-irmão e o confrontou. Você está pensando em ir embora, não está? Rafael hesitou antes de responder. Talvez seja melhor. Eu já fiz minha parte. Não quero causar mais problemas. Mariana cruzou os braços. Você faz parte disso agora. Não é só sobre o rim, Rafael. Você tem um lugar aqui. Enquanto isso, Henrique começou a refletir sobre o futuro. Ter uma segunda chance na vida era um privilégio que ele não poderia desperdiçar. Em uma conversa com seu médico, ouviu um conselho que ficou ecoando em sua mente. Agora que você sobreviveu, é hora de viver. Determinando-se a dar um passo maior, Henrique reuniu seus filhos em uma noite qualquer. Quero que a gente faça algo juntos. Uma viagem, talvez. Algo para recomeçarmos do zero. Lucas franziu a testa. Uma viagem. Rafael, surpreso, apenas observou. Sim, não importa para onde. Só quero que possamos nos conhecer de verdade. O silêncio se instalou entre os três. Mariana sorriu de leve, animada com a ideia. Lucas, embora relutante, parecia disposto a considerar. Rafael, por sua vez, sentiu um calor no peito. Pela primeira vez, Henrique não era apenas o homem que ele salvou. Era, de fato, seu pai. A jornada deles ainda estava só começando. O transplante havia dado a Henrique um novo rim, mas também uma nova perspectiva. E ele não queria desperdiçar mais tempo vivendo no passado. O futuro os esperava, cheio de desafios, mas também de possibilidades. Os preparativos para a viagem começaram devagar, entre conversas hesitantes e pequenas decisões. Henrique queria que fosse um momento especial, algo que pudesse marcar um novo começo para todos. Mariana sugeriu um destino tranquilo, onde pudessem se desconectar do passado e focar no presente. Lucas ainda demonstrava resistência. Embora estivesse tentando aceitar a presença de Rafael, algo dentro dele ainda se incomodava. Ele não sabia exatamente o que era: medo de perder espaço na família ou apenas dificuldade em aceitar as mudanças. De qualquer forma, não queria ser o responsável por atrapalhar aquele recomeço. Rafael, por outro lado, sentia-se dividido. Estava feliz pela chance de se aproximar do pai e dos irmãos, mas não queria forçar sua presença. Era um sentimento estranho, como se estivesse sempre caminhando na linha tênue entre pertencer e ser um intruso. No dia da partida, Henrique sentiu um misto de ansiedade e empolgação. Ele sabia que aquela viagem não resolveria todos os problemas, mas seria um passo importante. Quando chegaram ao destino, uma casa simples perto do mar, uma leve sensação de paz tomou conta do grupo. O silêncio entre eles parecia menos pesado ali. Os primeiros dias foram de adaptação. Rafael e Lucas evitavam ficar muito tempo sozinhos, mas Mariana fazia questão de envolvê-los em atividades conjuntas. Passeios na praia, refeições ao ar livre, longas conversas sob o céu estrelado. Aos poucos, a barreira entre os irmãos parecia se desgastar. Henrique observava tudo com atenção. Via como Mariana era o elo que mantinha tudo unido e se perguntava como teria sido sua relação com os filhos se tivesse dado mais tempo a eles no passado. Ele não podia voltar atrás, mas poderia fazer diferente dali em diante. Em uma noite silenciosa, Rafael e Lucas ficaram sozinhos na varanda. O som das ondas quebrando ao longe preenchia o espaço entre eles. Você ainda acha que eu não deveria estar aqui? Rafael perguntou, sem agressividade. Lucas suspirou, demorando a responder. Acho que eu só não sei como encaixar tudo isso na minha vida. Rafael assentiu, entendendo. Eu também não sei direito onde me encaixo. Mas quero tentar. Lucas finalmente olhou para ele, pela primeira vez sem a barreira do ressentimento. Então vamos tentar. No dia seguinte, Henrique sentiu algo mudar. Pela primeira vez desde o transplante, ele percebeu que sua família, ainda imperfeita e cheia de cicatrizes, estava começando a se reconstruir. O passado ainda existia, mas o futuro, pela primeira vez em muito tempo, parecia cheio de possibilidades. Nos dias que se seguiram,
a rotina naquela casa perto do mar foi se tornando mais natural. Henrique observava com satisfação os pequenos gestos de aproximação entre os filhos. Não eram mudanças bruscas, mas detalhes sutis, como Lucas não evitar mais a presença de Rafael ou as conversas que se prolongavam um pouco mais a cada noite. Mariana, sempre atenta, percebia os sinais e comemorava silenciosamente. Sabia que o caminho ainda era longo, mas cada passo dado era uma vitória. Em um fim de tarde, enquanto caminhava pela areia com Henrique, comentou: "Acho que essa viagem foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para vocês." Ele sorriu, sentindo o peso das palavras. Ainda há muito a ser resolvido, mas sim, foi um bom começo. Naquela mesma noite, decidiram fazer um jantar especial. A ideia era criar um momento descontraído para fortalecer os laços. Entre risadas e histórias antigas, o ambiente foi se tornando mais leve. Em dado momento, Rafael contou sobre sua infância, sobre como cresceu sem saber muito sobre seu pai, mas sempre sentindo uma ausência inexplicável. Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra. "Acho que agora entendo um pouco mais sobre você", disse, sincero. Rafael sorriu. "E eu quero entender mais sobre vocês também." No dia seguinte, Henrique acordou antes do amanhecer e saiu para caminhar pela praia. O som das ondas e o cheiro do mar o ajudavam a organizar os pensamentos. Ele refletia sobre como aquela viagem já estava trazendo mudanças e sobre como precisava continuar investindo na reconstrução da sua família. Lucas e Rafael, ainda que de forma tímida, começaram a compartilhar pequenas experiências. Em um dos passeios, decidiram sair juntos para pescar, uma ideia sugerida por Mariana. Entre tentativas frustradas e conversas despretensiosas, a relação foi se tornando mais natural. Lucas ainda não sabia como definir seus sentimentos, mas, pela primeira vez, não via Rafael como um intruso. Henrique, percebendo a aproximação dos filhos, sentiu-se mais esperançoso. Em um momento de sinceridade, chamou Lucas para uma conversa. "Sei que você ainda está processando tudo isso, mas queria que soubesse que estou orgulhoso de você", disse. Lucas, surpreso, apenas assentiu. "Eu só quero que a gente encontre um jeito de seguir em frente." A viagem foi chegando ao fim, mas ninguém parecia querer partir. A despedida daquela casa à beira-mar foi marcada por um misto de gratidão e melancolia. No carro, enquanto voltavam para casa, o silêncio era confortável. Cada um estava imerso em seus próprios pensamentos, mas todos sabiam que algo havia mudado. Já de volta à rotina, Henrique percebeu que os filhos estavam diferentes. Não eram mudanças radicais, mas pequenos gestos que faziam toda a diferença. Lucas já não evitava Rafael, e Mariana parecia mais tranquila. No entanto, ele sabia que ainda havia desafios pela frente. Certo dia, Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital. O médico queria vê-lo para uma consulta de acompanhamento. O tom da voz do especialista não era alarmante, mas havia algo na forma como falava que fez um frio percorrer a espinha de Henrique. Ele sabia que precisava enfrentar aquilo, mas temia que sua segunda chance pudesse estar ameaçada. Ao sair da consulta, Henrique ficou em silêncio por um longo tempo. A notícia que recebeu não era devastadora, mas também não era o que esperava. Ele precisaria tomar novos cuidados, fazer exames mais frequentes. Seu corpo ainda estava se ajustando ao rim novo, e qualquer sinal de rejeição precisaria ser tratado com urgência. Ao chegar em casa, viu os filhos conversando animadamente na sala. Por um instante, ficou apenas observando. Tinha muito a dizer, mas decidiu que aquela conversa poderia esperar. Por enquanto, só queria aproveitar aquele momento de paz. Nos dias que seguiram, Henrique esforçou-se para manter a tranquilidade, mas a preocupação com sua saúde não o abandonava. Ele não queria alarmar a família, então guardou as informações para si, pelo menos até ter certeza de que precisaria agir. Mariana percebeu que algo o incomodava. Sentada ao lado dele na varanda, perguntou com delicadeza: "Henrique, está tudo bem? Desde que voltamos, você parece distante." Ele hesitou, mas não queria mentir. "O médico pediu para eu fazer mais exames. Meu corpo ainda está se adaptando, e há algumas preocupações.
Mariana segurou sua mão com firmeza. Você não precisa passar por isso sozinho. Enquanto isso, Lucas e Rafael estavam cada vez mais à vontade na presença um do outro. O relacionamento ainda não era perfeito, mas havia um respeito crescente. Em uma tarde qualquer, Rafael propôs que começassem um projeto juntos, algo para ocupar a mente e fortalecer a relação. Que tal reformarmos o velho galpão do quintal? Sugeriu. Lucas, surpreendido, assentiu. Pode ser uma boa ideia. Aos poucos, os dois começaram a trabalhar lado a lado. A tarefa simples de limpar, consertar e organizar o espaço se transformou em um processo de aproximação. Entre pausas para café e conversas despretensiosas, Lucas começou a enxergar Rafael sob uma nova perspectiva. Henrique, observando essa dinâmica, sentiu um misto de alegria e alívio. Mas, ao mesmo tempo, precisava enfrentar sua própria batalha. No dia marcado, voltou ao hospital para os exames. O médico revisou os resultados e franziu a testa. Precisamos monitorar de perto. Não é uma rejeição ainda, mas há sinais que precisamos controlar. Henrique assentiu, tentando esconder a tensão. Ao retornar para casa, encontrou Rafael e Lucas ainda no galpão, rindo de alguma piada interna. A cena aqueceu seu coração. Ele queria mais momentos como aquele, queria aproveitar cada instante que tivesse. Decidiu que não esconderia nada por muito tempo. Naquela noite, chamou os filhos e Mariana para uma conversa. Preciso contar algo a vocês, começou, sentindo a garganta apertar. Os médicos estão monitorando minha recuperação. Não é nada definitivo ainda, mas há riscos. Mariana, que já suspeitava, manteve-se forte. Lucas e Rafael, no entanto, trocaram olhares preocupados. O que podemos fazer? Perguntou Rafael. Henrique sorriu, sentindo-se grato por aquele apoio. Por enquanto, só preciso que a gente continue assim, juntos. Os dias passaram com uma rotina mais ajustada. Lucas e Rafael concluíram a reforma do galpão, transformando-o em um espaço confortável para toda a família. Henrique passou a frequentar o hospital regularmente, enquanto Mariana reforçava os cuidados em casa. Uma noite, após mais uma visita médica, Henrique voltou pensativo. Ele percebeu que, apesar dos desafios, sua vida nunca esteve tão cheia de significado. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se verdadeiramente cercado por amor e compreensão. E decidiu que, independentemente do que o futuro reservasse, faria de cada momento uma lembrança inesquecível para sua família. Os dias continuaram seguindo seu curso, e Henrique tentou se manter positivo, apesar das preocupações crescentes com sua saúde. Mariana se tornou sua maior aliada, garantindo que ele seguisse todas as recomendações médicas, enquanto Lucas e Rafael, sem perceber, davam a ele uma nova razão para lutar. No galpão reformado, os irmãos começaram a passar mais tempo juntos. Lucas já não via Rafael como um estranho, e Rafael sentia, pela primeira vez, que pertencia àquela família. O espaço recém-renovado passou a ser um ponto de encontro para conversas sinceras e momentos de descontração. Em uma tarde nublada, Henrique recebeu um telefonema do hospital. O médico pediu que ele fosse até lá com urgência para discutir os últimos exames. Mariana insistiu em acompanhá-lo e, ao chegarem, foram recebidos com uma expressão séria pelo especialista. Os sinais de rejeição estão aumentando, informou. Precisamos agir rápido. Henrique sentiu o estômago revirar, mas manteve a calma. O que isso significa, doutor? O médico suspirou antes de responder. Podemos tentar um novo protocolo de medicamentos, mas há a possibilidade de precisarmos de outro transplante. Mariana apertou a mão de Henrique, sentindo a gravidade da situação. Ao voltar para casa, Henrique decidiu não esconder a verdade. Chamou os filhos e explicou a situação. Os médicos estão fazendo o possível, mas há uma chance de que eu precise de um novo rim. Rafael e Lucas se entreolharam, absorvendo a notícia. Vamos encontrar uma solução, pai, disse Lucas, com firmeza. Você não está sozinho. Naquela noite, Rafael ficou acordado, refletindo. Ele já havia dado um rim para o pai e não poderia fazer isso novamente, mas sentia que precisava agir.
No dia seguinte, começou a pesquisar sobre possíveis alternativas, tentando entender melhor a lista de espera para transplantes e outras opções médicas. Enquanto isso, Lucas também se sentia inquieto. Pela primeira vez, percebeu o medo real de perder o pai. Ele tentou agir normalmente, mas sua mente estava tomada por preocupações. Mariana, percebendo seu estado, sentou-se ao seu lado. É difícil aceitar que não temos controle sobre tudo, mas o que podemos fazer agora é estar ao lado dele. Henrique, por sua vez, tentava se manter forte para não preocupar a família. Ele sabia que um novo transplante seria complicado e que o tempo não estava a seu favor. No entanto, cada momento ao lado dos filhos e de Mariana lhe dava forças para continuar lutando. Nos dias seguintes, Rafael encontrou uma possível solução. Havia um programa de doação cruzada, onde um doador compatível poderia oferecer um rim em troca de outro rim para o paciente necessitado. Ele levou a ideia para Henrique e Mariana, que se entreolharam surpresos. Isso pode ser nossa melhor chance, disse Mariana. Henrique, tocado pela dedicação do filho, assentiu. Vamos tentar. Não sei o que o futuro reserva, mas sei que, enquanto tivermos uns aos outros, enfrentaremos tudo juntos. A decisão de participar do programa de doação cruzada trouxe um misto de alívio e apreensão para a família. Henrique sabia que era sua melhor chance, mas o processo ainda seria longo e incerto. Rafael acompanhou o pai na primeira consulta com a equipe médica responsável pelo programa, ansioso para entender como tudo funcionaria. Durante a conversa com os especialistas, explicaram que a busca por um doador compatível poderia levar algum tempo, mas que havia boas chances de encontrar um rim adequado. O mais importante agora é manter sua saúde estável enquanto trabalhamos nessa busca, disse um dos médicos. Henrique assentiu, determinado a seguir todas as recomendações. Enquanto aguardavam as próximas etapas, a rotina da família continuava. Lucas se tornou ainda mais presente, ajudando o pai com pequenas tarefas do dia a dia. Mariana, apesar da preocupação evidente, fazia o possível para manter o ambiente leve e esperançoso. Em uma tarde chuvosa, Rafael recebeu uma ligação inesperada. Era do hospital, informando que haviam encontrado um possível doador no programa de troca de rins. A notícia trouxe uma onda de emoção. Pai, temos uma chance, anunciou ao chegar em casa. Henrique respirou fundo, absorvendo a novidade com um misto de esperança e medo. Os exames começaram rapidamente. O doador compatível, um homem chamado Augusto, também aguardava ansioso pelo transplante de sua esposa, que receberia o rim de Rafael em troca. As equipes médicas coordenaram os procedimentos para garantir que tudo acontecesse da melhor forma possível. Durante os dias que antecederam a cirurgia, a tensão era palpável. Lucas, que sempre manteve uma postura mais reservada, passou a demonstrar mais seus sentimentos. Em uma conversa sincera com Rafael, disse: "Eu nunca imaginei que um dia estaria aqui, torcendo por você tanto quanto por nosso pai. Obrigado por fazer parte da nossa vida." O dia da cirurgia chegou. No hospital, Henrique foi preparado para o procedimento enquanto Mariana segurava sua mão com firmeza. "Vai dar tudo certo", sussurrou, tentando conter as lágrimas. Rafael também se preparava para doar seu rim, sabendo que estava fazendo a escolha certa. As horas que se seguiram foram longas e angustiantes para quem esperava do lado de fora. Quando finalmente o médico apareceu no corredor, todos prenderam a respiração. A cirurgia foi um sucesso. Henrique e Rafael estão bem, informou. Mariana desabou em um choro aliviado, e Lucas fechou os olhos, sentindo um peso sair de seus ombros. Nos dias seguintes, a recuperação foi lenta, mas promissora. Henrique sentia o impacto da cirurgia, mas a gratidão por ter uma nova chance de vida era maior que qualquer dor. Rafael, ainda se recuperando, recebeu a visita de Lucas no quarto do hospital. "Você salvou nosso pai 2 vezes", disse, com um sorriso sincero. "Acho que agora não temos mais como negar que somos irmãos." O vínculo entre eles se fortaleceu ainda mais. Mariana, olhando para a família reunida, percebeu que, apesar dos desafios, haviam encontrado algo precioso naquele caminho turbulento, um amor inquebrantável. E isso, mais do que qualquer coisa, era o que os manteria unidos dali em diante.
O retorno para casa foi marcado por um misto de alívio e adaptação. Henrique ainda precisava de repouso absoluto, e Rafael também enfrentava os desafios do pós-operatório. Mariana assumiu a linha de frente nos cuidados, certificando-se de que ambos seguiam as orientações médicas à risca. Lucas, por sua vez, começou a passar mais tempo ao lado do pai e do irmão. Ele percebeu que, pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior do que ele mesmo. As conversas entre os três se tornaram mais frequentes e naturais, sem a tensão de antes. Agora, havia compreensão e respeito mútuo. Certa noite, Henrique chamou os filhos para uma conversa. Sei que essa jornada não foi fácil para nenhum de nós. Mas quero que saibam que, independentemente de tudo, sou grato por termos chegado até aqui juntos. Rafael sorriu, ainda se recuperando, e Lucas assentiu, sentindo o peso dessas palavras. Os dias seguintes trouxeram pequenos desafios, mas também momentos valiosos. Henrique começou a retomar atividades simples, e Rafael demonstrava uma força admirável ao lidar com o processo de recuperação. Mariana, sempre presente, encontrava formas de manter a harmonia no lar, garantindo que todos tivessem o suporte necessário. No entanto, um novo obstáculo surgiu quando Henrique recebeu os resultados de exames pós-transplante. O médico explicou que, embora o corpo estivesse reagindo bem ao novo órgão, seria necessário monitoramento constante. O risco de complicações ainda existe, mas estamos no caminho certo, afirmou o especialista. Apesar da preocupação, Henrique se manteve otimista. Ele sabia que cada dia era uma vitória, e ter sua família ao seu lado tornava a caminhada mais leve. Lucas, que antes relutava em demonstrar afeto, começou a demonstrar mais sua preocupação pelo pai, o que não passou despercebido por Rafael. Uma tarde, Rafael encontrou Lucas sentado no quintal, pensativo. Nunca pensei que me importaria tanto com alguém que mal conhecia, confessou Lucas. Rafael sorriu, compreendendo o que ele queria dizer. O importante não é de onde viemos, mas o que escolhemos construir juntos, respondeu. A relação entre os dois continuou evoluindo. Lucas passou a incluir Rafael em seus planos, e Rafael, por sua vez, demonstrava cada vez mais sua lealdade à família. Henrique via essa mudança com emoção, sabendo que, apesar de tudo, aquele era o maior presente que poderia receber. Com o tempo, Rafael retomou sua rotina. Ele ainda precisava de acompanhamento médico, mas sua disposição de seguir em frente era evidente. Henrique também se fortalecia, demonstrando uma nova energia que contagiava todos ao seu redor. A vida, aos poucos, retomava seu curso. Mas, no fundo, todos sabiam que ainda haveria desafios pela frente. O importante, no entanto, era que agora estavam preparados para enfrentá-los juntos. Os meses seguintes trouxeram mudanças graduais na dinâmica da família. Henrique, mais forte a cada dia, tentava retomar sua vida com cautela, respeitando os limites impostos pela recuperação. Mariana acompanhava de perto cada etapa, garantindo que ele não se esforçasse além do necessário. Rafael, por sua vez, voltou ao trabalho, mas a experiência da doação deixou marcas profundas. Ele sentia que sua conexão com Henrique e Lucas ia além do sangue, e isso o motivava a estar ainda mais presente. Lucas, por outro lado, continuava aprendendo a demonstrar afeto de maneira mais aberta. A convivência diária com Rafael tinha lhe ensinado que a família ia além de laços biológicos. Uma manhã, Henrique recebeu um convite inesperado de um antigo amigo. Era uma proposta para trabalhar como consultor em um projeto que envolvia orientar outras pessoas em situações semelhantes à sua. Ele ficou em dúvida se deveria aceitar, mas Mariana o incentivou. Você tem muito a oferecer. Sua história pode ajudar outras pessoas a enfrentarem essa batalha. Enquanto Henrique ponderava sobre a oferta, Rafael e Lucas decidiram reformar um pequeno cômodo da casa para transformá-lo em um espaço confortável para o pai. Eles passaram tardes inteiras trabalhando juntos, o que fortaleceu ainda mais seu vínculo. Quando finalmente mostraram o resultado a Henrique, ele ficou emocionado. Isso significa muito para mim, disse, com os olhos marejados. O tempo passou e a vida parecia se estabilizar. No entanto, uma nova preocupação surgiu.
Durante um exame de rotina, os médicos detectaram uma pequena alteração nos rins de Henrique. Nada alarmante, mas suficiente para exigir atenção redobrada. Rafael, ao saber da notícia, imediatamente se ofereceu para acompanhar o pai em todas as consultas. Não vamos passar por isso sozinhos, garantiu. Lucas também demonstrava preocupação, embora tentasse não demonstrar tanto. Uma noite, ele encontrou Rafael no corredor da casa, olhando pensativo para o nada. Tem alguma coisa incomodando você? Perguntou. Rafael suspirou antes de responder. Eu só quero ter certeza de que fiz o suficiente. Lucas colocou a mão no ombro dele. Você fez mais do que qualquer um poderia. A incerteza pairava sobre a família, mas o que antes teria causado distanciamento agora os unia ainda mais. Henrique começou a compartilhar suas memórias com os filhos, contando histórias do passado que nunca havia mencionado antes. Rafael e Lucas ouviam atentos, percebendo quanto ainda tinham a aprender sobre o pai. Os exames seguintes mostraram que a alteração era controlável, o que trouxe um alívio para todos. No entanto, Henrique decidiu que aceitaria a proposta de trabalho. Se há algo que aprendi com tudo isso, é que cada dia conta. Quero fazer algo significativo com esse tempo que tenho. A decisão foi celebrada pela família. Henrique começou a trabalhar no projeto, compartilhando sua experiência e ajudando outras pessoas que enfrentavam situações semelhantes. Rafael e Lucas, orgulhosos, perceberam que sua jornada não apenas os transformou, mas também impactaria muitas vidas além da deles. A vida seguiu seu curso, com desafios e superações, mas agora havia uma certeza inabalável entre eles. Não importavam os obstáculos, estariam sempre juntos para enfrentá-los. Com o novo trabalho, Henrique passou a se envolver cada vez mais com histórias de pessoas que enfrentavam desafios semelhantes aos seus. Ele se tornará um exemplo de superação, alguém que podia oferecer não apenas conselhos médicos, mas também palavras de encorajamento baseadas em sua própria experiência. Mariana percebeu o quanto aquilo fazia bem a ele. Ver Henrique reencontrando um propósito enchia seu coração de alegria. Rafael e Lucas também notavam a mudança. O pai parecia mais motivado, mais vivo. Mas, com essa nova rotina, surgiam também novos desafios. Em uma noite chuvosa, Henrique chegou em casa exausto. Hoje foi difícil, confessou. Ele havia conhecido um jovem que, por não conseguir um doador compatível, estava perdendo as esperanças. Aquilo o afetou mais do que gostaria. Nem sempre há um final feliz, disse, cabisbaixo. Mariana o abraçou, enquanto Lucas e Rafael apenas observavam, tentando encontrar as palavras certas. Os dias seguintes trouxeram mais histórias que mexeram com Henrique. Algumas o faziam sorrir, outras o deixavam inquieto. Rafael, atento, começou a frequentar algumas reuniões com ele. Sei que isso pesa para você, mas acho incrível o que está fazendo, disse ao pai após uma dessas visitas. Enquanto isso, Lucas começou a se perguntar qual era o seu papel em tudo aquilo. Ele sentia que todos estavam encontrando seu caminho, mas ainda não sabia exatamente onde se encaixava. Uma noite, conversou com Rafael sobre isso. Você acha que um dia vou sentir que pertenço a tudo isso de verdade? Rafael sorriu. Acho que você já pertence, só ainda não percebeu. Um convite inesperado chegou para Henrique. Ele foi chamado para dar uma palestra sobre sua experiência como transplantado e doador na mesma rede de hospitais onde foi operado. A princípio, hesitou. Falar sobre sua história para tantas pessoas parecia intimidante. Mas, ao olhar para sua família, sabia que precisava aceitar. No dia da palestra, Rafael e Lucas estavam na plateia, ao lado de Mariana. Henrique começou a falar, e suas palavras emocionaram todos. Ele contou sobre o medo da espera, sobre a surpresa ao descobrir que seu verdadeiro doador era alguém que ele não esperava, sobre como a experiência os aproximou. No final, os aplausos ecoaram pelo auditório. Rafael e Lucas se entreolharam, orgulhosos. Após a palestra, um dos médicos se aproximou de Henrique. Sua história nos mostrou algo muito importante. A doação não é só sobre compatibilidade biológica, mas também sobre amor e escolha. Aquilo fez Henrique refletir.
Ele percebeu que, de certa forma, não tinha apenas recebido um rim, mas também uma nova chance de viver plenamente. Aos poucos, Lucas começou a entender o que Rafael quis dizer naquela noite. Ele pertencia, sim, a tudo aquilo. Não pelo sangue, mas pelas escolhas que fazia a cada dia. Pela forma como se preocupava, como se sentia parte daquela família. E, principalmente, pelo amor que os unia. A vida seguia, sempre trazendo desafios inesperados. Mas agora, com os laços fortalecidos, estavam prontos para enfrentar o que viesse, sabendo que nunca mais estariam sozinhos. Os meses que se seguiram consolidaram ainda mais a união daquela família. Henrique encontrou satisfação no trabalho, ajudando outras pessoas a enfrentarem o mesmo desafio que ele superara. Mariana via nele um novo brilho nos olhos, algo que não percebia há anos. Ele estava mais forte, mais vivo do que nunca. Lucas e Rafael continuaram a crescer juntos, agora sem barreiras entre eles. O passado de mágoas e dúvidas havia sido substituído por uma cumplicidade genuína. Rafael, acostumado a ser o irmão mais centrado, viu-se confiando cada vez mais em Lucas, que demonstrava um amadurecimento notável. Certa noite, enquanto todos jantavam juntos, Henrique ergueu seu copo. Quero fazer um brinde. Não apenas por mais um dia, mas por tudo que vivemos e conquistamos até aqui. Nunca imaginei que essa história nos levaria até esse momento, mas hoje sei que tudo valeu a pena. Os olhos de Mariana brilharam, e Rafael e Lucas sorriram, sentindo-se completos. Os desafios médicos de Henrique não haviam terminado completamente, mas agora eram apenas pequenos obstáculos em meio a uma vida plena. Ele aprendia a cuidar de si, a respeitar seus limites e a valorizar cada instante ao lado de quem amava. Um dia, Rafael recebeu uma proposta de trabalho em outra cidade. Era uma oportunidade que ele jamais imaginaria antes da cirurgia. Sentia-se dividido, pois não queria se afastar de Henrique e Lucas, mas sabia que precisava seguir em frente. Durante uma caminhada pelo parque, desabafou com o pai. E se eu for, mas parecer que estou deixando tudo isso para trás? Henrique sorriu. Filho, a gente nunca se afasta de quem realmente importa. O que construímos aqui vai nos manter unidos, não importa a distância. Lucas também enfrentava mudanças. Após meses de busca, encontrou uma vocação na fotografia. Começou a registrar momentos do dia a dia da família, capturando instantes de felicidade que antes passavam despercebidos. Rafael brincava, dizendo que ele se tornará o guardião da memória da casa. A despedida de Rafael foi difícil, mas não dolorosa. Ele partiu sabendo que tinha um lar para onde sempre poderia voltar. Henrique o abraçou forte antes de vê-lo embarcar. Seja feliz, meu filho. Lucas, que antes teria tido dificuldades em demonstrar emoções, deu um abraço apertado no irmão. Nos vemos em breve. O tempo passou e a família se adaptou às mudanças. Henrique continuava firme, sua saúde estável. Lucas e Rafael mantinham contato constante, e Mariana seguia sendo o alicerce que mantinha tudo em equilíbrio. A saudade era real, mas nunca maior do que o amor que os unia. Em uma tarde tranquila, enquanto observava uma das fotos tiradas por Lucas, Henrique sorriu. Ele via sua família reunida, rindo, sem preocupações. Aquela imagem era a representação perfeita de tudo o que haviam conquistado. Valeu a pena, pensou, com o coração repleto de gratidão. A vida não era perfeita, mas agora estava completa. O passado de incertezas deu lugar a um presente de amor e pertencimento. Eles haviam se tornado, finalmente, o que sempre deveriam ter sido, uma verdadeira família.